A sistemática quer dizer tópicos, assuntos. Neste ramo da teologia, procura-se sistematizar os ensinos bíblicos em tópicos, de forma a facilitar a compreensão dos mesmos. Por exemplo, todos os fatos e acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus Cristo são intitulados a doutrina de Cristo. Será chamado de cristologia, ou seja, o estudo a respeito de Cristo. Existem várias áreas a respeito da teologia sistemática. Eu vou aqui mostrar para vocês. Por exemplo, nós temos na teologia sistemática a doutrina de Deus, que nós chamamos de teologia, o estudo da doutrina de Deus. Nós temos também soteriologia, cujo grupo de doutrinas vai falar sobre a doutrina da salvação. Aí vai entrar tópicos, muitas vezes até muito controversos, que há muitas discussões e muitos pontos de vista, ou seja, os arminianos e os calvinistas, a salvação pelo livre-arbítrio ou pela predestinação. Isto são tópicos da soteriologia. Como nós falamos anteriormente, falamos também sobre cristologia, o estudo de Cristo, ou a doutrina de Cristo. Poder entender como era o relacionamento até mesmo das duas naturezas de Jesus. Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Como essas duas naturezas interagiam em si. Como Deus pode morrer em Jesus e ao mesmo tempo ser eterno como Deus. Não é? São conceitos e são posições doutrinárias que tiveram um grande efeito dentro da igreja. Só para você ter ideia, esses tópicos foram muito refletidos já no século III e século IV da igreja, da história da igreja. Então, muitas das vezes o que me entristece hoje na realidade das igrejas é que muitos tópicos em que a igreja primitiva do primeiro, segundo e terceiro século sequer hoje é dominado pelas pessoas mais velhas, vamos dizer assim, dentro das nossas igrejas. Eu já encontrei muitos oficiais, diáconos, presbíteros, sem dominar as doutrinas essenciais da fé cristã. E isso é muito sério. Isso demonstra um déficit, uma falta de conhecimento doutrinário básico, até mesmo da história da igreja. Uma outra doutrina, um grupo de doutrinas que nós iremos estudar também no nosso curso, que é eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, o sistema de governo da igreja, a forma que a igreja ela é dividida ou se organizada a partir de Atos dos Apóstolos até os dias atuais. É uma disciplina bastante interessante que nós vamos estudar sobre as doutrinas essenciais da igreja. O que significa a igreja? O que é a igreja? Chamados para fora, não é? E de pregar o evangelho a toda criatura, diria a mensagem do evangelho, indo e pregando o evangelho. Nós temos também a doutrina do Espírito Santo, que ela pode ser chamada aí de paracletologia, ou então até mesmo pneumatologia, pneuma, espírito, paracletologia, não é? Aí é a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus ou é uma força ativa? Trindade. O que é trindade? É uma matéria correspondente à doutrina do Espírito Santo, a paracletologia ou pneumatologia também. A doutrina dos anjos, angelologia, não é? Você vai estudar organizações angelicais, sejam eles anjos, arcanjos, serafins, querubins, tudo que a Bíblia fala a respeito desses seres espirituais que estão presentes, muitas vezes até mesmo em nosso derredor, vamos dizer assim, né? De acordo com a palavra de Deus. Outro grupo de doutrinas é a doutrina do homem, que é antropologia, criação versus evolução, não é? Será que o homem foi criado ou ele participou de um processo evolutivo de uma espécie para outra, não é? São assuntos que são muito controversos, há muitos debates, mas são assuntos assim muito gostosos de se estudar dentro da doutrina bíblica cristã, não é? Nós temos também a doutrina do pecado, que é a martiologia, não é? A martiologia dá a impressão que é amor, e não é isso, né? Não é o amor em si, mas é a doutrina do pecado, a consciência do que é o pecado. Muitas das vezes, quando eu vejo algumas pregações
falando muito a respeito do pecado, eu consigo perceber que as pessoas elas não conseguem discernir a gravidade do que é o pecado, não é? A gravidade da punição de Deus em relação ao pecado humano. Alguns dos conceitos que a gente trabalha muito também dentro da soteriologia com a respeito do mal, não é? A questão da salvação, não é? Deus sendo soberano, governando todas as coisas, salvando de acordo com o seu decreto, da sua vontade, e até onde vai a responsabilidade humana diante dos seus atos, e ele é condenado ao inferno a partir dos seus atos, e não por causa de um decreto. São doutrinas que vão estar conversando com as outras e muitas vezes pode trazer muitos debates a respeito desse assunto. E outro grupo de doutrinas que também tem muito debate é a doutrina das últimas coisas ou dos últimos tempos, escatom, ou seja, escatologia. Tudo isso através da teologia sistemática. A doutrina das últimas coisas vai falar a respeito de Apocalipse, trechos ali de Daniel, vamos também mergulhar ali em Mateus 24, Jesus veio antes da tribulação, durante a tribulação ou após a tribulação, não é? São perguntas que ficam no ar. Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, não é? Você é amilenista ou pré-milenista? São posições em que as pessoas elas tomarão a partir do momento que elas conhecerem as doutrinas fundamentais da escatologia. Eu quero agradecer a participação das pessoas, tá? Vou fazer. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.